Muito bem, vamos abrir no livro dos Salmos para nós introduzirmos. Os últimos salmos falam especificamente do Deus Criador, né? O louvar ao Senhor, o Deus Criador. Então nós vamos ler o Salmo 148. Salmo 148. Que nos diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima do céu, da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. A expressão aleluia é uma expressão que provém de duas palavrinhas hebraicas, que é halel, o verbo halel, louvar, ou louvado, a ideia de louvar, Yavé, Yavé, louvado seja o Senhor, o Deus Yavé. E o louvor do salmista é para o Deus Criador, né? Nós temos motivos de sobra para adorar, para louvar o nome do Senhor. Pelo que Ele é, e também pelo que Ele fez, não é? Ou por aquilo que Ele faz. No caso aqui ele está citando tanto quem Deus é, como o Deus Criador e a sua criação. E ele é interessante porque muito do que ele fala aqui você lê em Gênesis 1, que vai ser o nosso texto base durante... Não sei se a gente consegue terminar o assunto hoje, mas se não a gente vai seguir por essa quinta e a próxima falando desse mesmo assunto. Então vamos tentar ver se é possível fazer tudo hoje. Muito bem, a gente vai falar sobre criação, consegue colocar o slide? Tenho duas perguntinhas para fazer. Coloca aí, por favor, Adriana. Considerações iniciais. A primeira pergunta, evolucionismo é ciência? E a segunda pergunta, já fazer logo de cara, criacionismo é ciência? Então, primeiro, respondendo a segunda pergunta. Claro que é ciência se você pensar que ciência é tudo aquilo que você tem conhecimento, ou busca conhecimento, não é? Então você consegue conhecer tanto uma teoria quanto outra. Mas a grande questão, quando a gente pensa na ciência, como ela é vista hoje em dia, eu não tenho como chegar nas teorias criacionistas, ou na relação, ou no relato bíblico da criação, e levar essa questão para comprovar em laboratório. Tem como fazer isso? Deus criou em 6 dias, do nada, conforme está lá em Gênesis. Eu tenho como levar e provar em laboratório isso? Não dá, né? Então, não é ciência como muitos encaram hoje. Nesse sentido, não é ciência. Mas tem muito de ciência aqui, né? Porque envolve questões filosóficas e uma série de outras ciências também. Tá? Aliás, arqueológica, enfim, nós temos base científica, sim. Mas não é ciência, ou estaria no campo de teoria, tá? Uma possibilidade. Quando você pensa na criação, o relato bíblico seria uma possibilidade. Claro que para nós cremos que é a verdade, que o mundo não crê, não é? Mas nós cremos que esse relato é aquele que não foi escrito com propósitos científicos, ok? Não era a intenção de Moisés dar detalhes da criação cientificamente,
não era esse o alvo dele, né, e nem Deus quis que ele fizesse isso. No entanto, existe um detalhe muito interessante, muito legal. Todas as teorias criacionistas, elas não estão em desacordo com as leis científicas. Então não vai em desacordo com a ciência. Por uma simples questão. O mesmo Deus que criou todas as coisas, criou também a ciência. Deus é o criador de todas as coisas. Então ele não se contradiz. Aquilo que é lei científica, aquilo que foi comprovado, né, que é lei, que é imutável, entre aspas, imutável, porque nós vamos estudar a providência de Deus, e uma das questões da providência é que quando Deus interfere na lei científica, por exemplo, um enfermo em estado terminal, nós sabemos disso, que o único que pode resolver a situação e fazer com que ele não morra é quem? Deus, e muitas vezes faz. Pelas leis científicas, pela enfermidade que a pessoa tem, pelo estado de saúde, não há a menor chance de sair dali, né, de ser curado. Mas muitas vezes Deus cura, e ele vai contra as próprias leis que ele mesmo criou. Ok? Isso é providência, o que a gente chama de milagre. Então, Deus pode sim fazer o que ele quiser com as leis. Ele criou a lei, ele pode ir além dessa lei e derrubar a lei a hora que ele quiser. Então, quando eu penso em criacionismo, eu não estou falando do campo científico, conforme os cientistas defendem aí. E aí eu vou para a primeira pergunta lá. Evolucionismo é ciência? Quem acha que é, levanta a mão. É passado para a gente como ciência, né? Só que é uma teoria evolucionista. Teoria da evolução. Por que é teoria? Porque nunca alguém conseguiu comprovar no laboratório, como a gente também não consegue comprovar no laboratório o criacionismo. Então vejam só o que acontece no nosso país. Por isso que tem ali já, ela adiantou aí um outro ponto importante. Nas escolas, nada é dito sobre o que a ciência e a Bíblia concordam, nas escolas brasileiras. Porque se você vai tanto na escola europeia séria e nas escolas americanas sérias, lá é estudado o criacionismo como uma ciência, como uma das opções de criação. Aqui no nosso meio escolar, acadêmico, qual é a única opção que é estudada? Evolução. Como se ela fosse uma verdade, como se ela fosse uma ciência. E esse é um tremendo engano, porque ninguém conseguiu comprovar até hoje que ela está certa. Aliás, a gente deve falar esbarrar em algum momento aí, mas já vou adiantando. A teoria da evolução, ela vai contra várias leis da ciência, e a principal delas, a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: as coisas elas estão piorando e não evoluindo. Nós estamos pintando a igreja aqui, nesse ano de 2018. Vai passar algum tempo que vai ter que pintar de novo. Porque as coisas pioram. O nosso corpo vai piorando, vai se degradando, né? Assim, naturalmente. Ainda alguns falam que é a melhor idade, né? Que vai chegando. A melhor idade só se for para o farmacêutico, para o médico e coisas assim, né? Porque nós vamos... eu lembro que antes eu jogava bola, machucava o pé e nem estava aí. Agora eu fiz isso no ano passado e tive problema sério, né? Porque eu tinha quebrado os dedos, né? Ou pelo menos o dedão. Por quê? Porque o osso não é mais o mesmo que era há 40 anos atrás. Então, a teoria da evolução, ela também não explica a criação de uma forma segura. E o pior, ela vai contra a própria ciência. E aí vem uns caras que acham, ou se acham cientistas, e afirmam, olha, a teoria da evolução é a única teoria séria, correta. Eu lembro que a Ana Paula Padrão, né, a repórter na época da Globo, ela chegou uma vez lá no Jornal Nacional e disse assim, ela estava indignada com a notícia. Ela estava fazendo uma matéria lá nos Estados Unidos, indignada com a notícia. É um absurdo, né? Eu não gosto de jornalista que já vai dando opinião. Eu acho que jornalismo não é para dar opinião. Ele tem que passar a notícia. Mas, infelizmente, o jornalismo hoje está ligado com opinião. E ela disse assim, é um absurdo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, porque as escolas estão ensinando o criacionismo, e muitas até deixando de ensinar o evolucionismo. Isso é um absurdo. O que ela sabe de ciência para ela dizer um negócio desse? Né? As escolas sérias ensinam as várias teorias de criação. E dentre elas há tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto aí durante algum tempo. Um próximo slide. E eu queria que você lesse lá em Jó 26, verso 7. O que diz lá?
o texto de Jó 26, versículo 7. Vamos ver o que está escrito em Jó. Olha só, os cientistas lutaram, estudaram até para descobrir uns conceitos, né? Se eles tivessem lido a Bíblia era mais rápido. Mas eles não conheciam a Bíblia. Quer dizer, alguns até conheciam. Você tem vários pressupostos de Einstein partindo da Bíblia. Isaac Newton, por exemplo, vários conhecimentos ou definições dele partiam-se da Bíblia. Isaac Newton tem comentários de livros da Bíblia, para você ter uma ideia. Né? Então, mas nem todos seguiram essa linha. Então, Jó 26, verso 7, olha o que diz aqui. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Passaram-se anos e anos para Copérnico e Kepler descobrir isso e comprovar isso cientificamente. Que, olha só, que a terra está pairada sobre o nada. E aí, mas isso aqui está na Bíblia. Deus já tinha falado para Jó. O primeiro livro a ser escrito, possivelmente, Moisés deve ter escrito esse livro, enquanto estava pastoreando as ovelhas de Midian, né, do seu sogro lá em Midian. Então foi possivelmente o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, já dá alguns conceitos de ciência, né, magnífico. Depois você vai ver a resposta que Deus dá para Jó. Você vai encontrar coisa sobre dinossauro ali, né? Então é algo interessante que eu vou deixar. Eu não acredito, não sei se o Marcos Weber vai entrar nesses detalhes, mas quem sabe se ele não entrar, a gente ou convida ele de novo para falar especificamente sobre isso, ou convida o Adalto Lourenço para poder falar sobre esse assunto. Então, olha só, o que diz lá agora Isaías 40, verso 22? Esse texto ainda é mais conhecido. Isaías 40, versículo 22. Porque Copérnico e Galileu defenderam essa mesma tese, e até foram, ou no caso de Galileu, foi até perseguido por essa ideia, né? A Inquisição foi contra ele. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha só, que a terra era redonda. Jó já tinha, né? O livro de Jó já tinha revelado isso. Isaías 40, verso 22. Né? Desculpa, falei Jó. Isaías 40, versículo 22. Né? Então é interessante como a Bíblia tem conceitos da ciência. E que o bom cientista, ele se aproxima da Bíblia com muito respeito. Não é? Porque, aliás, eu já falei aqui algumas vezes, o jornalista científico Werner Keller fez lá uma expedição para tentar provar que a Bíblia tinha erros. Então ele contratou os melhores cientistas da época e saiu pelos lugares da Bíblia. Ele ia na Bíblia, pegava lá os lugares, né, o dilúvio, onde que foi lá a região do dilúvio, onde é que foi, né, os achados arqueológicos, a passagem do Mar Vermelho, coisa assim. E ele foi nas terras bíblicas para comprovar que a Bíblia estava errada. E aí ele escreve um calhamaço assim, desse tamanho, a gente tem esse livro lá na nossa sala de estudo, o título do livro, E a Bíblia Tinha Razão. E ele consegue provar arqueologicamente, cientificamente, até mesmo o dilúvio com as perfurações que eles fizeram. Então, né, se eles tivessem ficado com a Bíblia era mais fácil, a ciência estaria muito mais avançada do que é hoje. Né? Mas, infelizmente, o cientista, na maioria das vezes, não crê. Crer na evolução é crer no acaso, crer numa vida que não tem propósitos. E esse é o objetivo de quem? Do próprio Satanás. É você não valorizar a vida. É a estratégia satânica, né, de você não valorizar a vida. Porque sem propósito a vida perde o seu valor. E aí eu consigo aprovar o quê? O que está na mídia nessas semanas todas para tentar aprovação e foi lá para o Tribunal Superior e tal? Teve toda uma discussão. Aborto. Qual o problema de matar o bebezinho? Ele não tem propósito algum. E olha só qual que é a estratégia de Satanás, né? Ou por que você vai tratar de células tronco embrionárias? Pode matar todos os embriões lá, não tem problema nenhum. Quando ninguém foi curado por célula tronco embrionária, já há pesquisas na Inglaterra, anos e anos, décadas e décadas, e os tratamentos por célula tronco adulta têm dado bom resultado. A embrionária não teve nenhum bom resultado. Mas tem que matar o embrião, porque esse é o foco, matar o embrião. Porque a vida não tem valor, esse é o foco do evolucionismo. A ideia clássica do evolucionismo, tudo veio do mais simples para o mais complexo.
ou por meio de uma explosão. Aí tem várias teorias evolucionistas, né, e que a gente não vai entrar nesses detalhes. Então, eu posso defender o aborto, eu posso defender o genocídio, eu posso defender qualquer coisa, eu posso atacar a família, porque família não tem valor algum. Quando eu vou para Gênesis, eu encontro os valores da criação, inclusive da família. Não é? É algo ético, existe moral, existe ética, mas no evolucionismo não há nada ético ou moral. O suicídio é legal, enfim, né? A vida não tem valor algum. E aí, vamos passar adiante aqui. Vamos definir um pouquinho os termos, e eu quero entrar ainda em Gênesis 1 para mostrar algumas coisas para os irmãos. Definindo os termos, evolucionismo crê na existência da matéria e em sua suposta capacidade de se auto-organizar e de atingir níveis cada vez mais elevados de complexidade, ou seja, do simples para o complexo. Né? Ela foi evoluindo, cada vez mais evoluindo, e ainda evolui, é a tese evolucionista, que eu acho que tem um monte de contradições, porque dentro do evolucionismo, por exemplo, há aqueles que defendem que viemos do macaco. Hoje são poucos, mas ainda há aqueles que defendem que viemos do macaco, né? E aí, se viemos do macaco, deveria acontecer que lá no zoológico, quando você for visitar, né, daqui 1 ano, 2, você vai encontrar uma pessoa lá dentro da jaula. E por que isso não acontece? Cadê a evolução? Se é essa a tese, né? Eu ia no zoológico desde pequeno, e os bichos que eu vi lá continuam do mesmo jeitinho. Não mudaram. Então, é uma tese meio ridícula, mas é a tese que eles defendem, e infelizmente no nosso país defende como sendo ciência. No evolucionismo, o homem é um resultado de um processo natural, não proposital, que não visava a sua criação, olha só. Então, não foi propósito de alguém específico para criar o homem. É interessante a vinda do Dr. Marcus Eberlin, vai ser agora no final do mês, porque ele é um dos grandes defensores, ele vem lançar o livro dele sobre design inteligente. A maioria dos cientistas do mundo inteiro hoje, mesmo que não tenham compromisso com a Bíblia, não é o caso do Marcus Eberlin, ele é batista, ele é alguém crente, tá? Mas há muitos cientistas, até muçulmanos, vários deles, que não têm contato com a igreja evangélica, com Bíblia, mas que defendem a impossibilidade das coisas terem sido criadas pela evolução. Houve um planejamento. Porque a evolução vai contra a própria ciência. Vou dar um exemplo aqui. Isaac Newton uma vez quis, né, ele quis ensinar um amigo dele, ateu, cientista como ele, porque não acreditava na criação. E aí ele discutia com o cara e falava, claro que Deus é o criador, você está louco que não é e tal, e tentava mostrar para ele vários conceitos. E o cara não acreditou. E aí Isaac Newton passou a noite inteira preparando uma experiência. E o que é interessante é que chegou no dia seguinte e o amigo dele falou, nossa, o que aconteceu aqui, né, no laboratório? E aí ele falou, veio do acaso, deu uma explosão aqui no laboratório e aconteceu essa experiência aqui. E aí o amigo dele falou, não, peraí, isso não é verdade. Porque para acontecer isso, precisa de cálculo disso, cálculo daquilo, planejamento disso. O cara era da ciência, ele sabia que para fazer aquela experiência, tinha que ter muito trabalho, muito conhecimento. E aí ele falou, peraí, nós estamos falando de uma experiência de laboratório que foi feita à noite. Agora, quando a gente vai para o mundo criado, você acha que não tem planejamento. Você defende a evolução. Então a evolução é totalmente anti-científica. No evolucionismo, então, o homem não tem propósito algum, por isso pode fazer o que você quiser com o homem. Essa informação é importante porque a gente vai uma questão histórica daqui a pouco, tá? Mas eu vou guardar mais para a questão histórica. A criação, ela é destituída de propósito, ela vem do acaso. E a criação, ela é constante, Deus continua criando. Aliás, os evolucionistas teístas defendem que Deus criou por meio da evolução. Eu vou falar sobre isso. Só que o teísta evolucionista ele vai entrar em contradição com a Bíblia, não dá para ficar com os dois, né? A criação continua sendo, o mundo continua sendo criado, evoluído, né? E que é a ideia de um universo em evolução, que é a base do espiritismo. Aliás, a tese da reencarnação é fundamentada onde? Aliás, se você pegar quem desenvolveu essa tese, é no mesmo período que acontece as informações de Darwin sobre a evolução. Achou-se uma tese interessante. E aí defende-se o quê? Que você consegue evoluir o seu espírito. Na tese espírita, a implicação da tese espírita é que Satanás um dia vai ser bonzinho.
porque os espíritos estão evoluindo. E Satanás é um espírito. Né? Então é um negócio bem ridículo, mas é o que eles defendem. Evolucionismo teísta. Tudo foi criado por Deus, mas não conforme o relato bíblico, e sim através de um processo de evolução. Esse é um problema. Surgiram alguns crentes cientistas ou crentes biólogos, enfim, crentes, mas que gostam da ciência ou das teorias científicas evolucionistas, né? E aí eles tentaram fazer um meio termo. Não, eu creio que foi Deus que criou, mas não como está lá na Bíblia. Eu creio que foi Deus que criou, mas de acordo com o processo da evolução. Eu tenho um debate, que é muito interessante o debate do presbítero Luiz Carlos Salomão, que era um baita biólogo, professor do Mackenzie, com o doutor Mauro Meister, doutor em língua semítica. E é muito interessante as teses que ele fala. Por exemplo, ele diz assim, a linguagem de Moisés é muito pobre. Aí quando ele fala um negócio desse, o Mauro acaba com ele, né? Pobre? O senhor não sabe o que está sendo escrito aqui, o senhor não sabe a quantidade de informações que há só no primeiro verso da Bíblia. E a gente chega lá daqui a pouquinho, quando a gente for para Gênesis, né? Outra informação, quando Deus soprou nas narinas de Adão, dando fôlego de vida, para o Luiz Carlos Salomão, biólogo, é que ali foi um chamado de Deus. Já existiam vários Adãos, porque tudo veio do acaso, de um desenvolvimento, então já existiam vários Adãos. Adão não é o primeiro. Né? E aí Deus soprou, é o chamado de Adão, como foi com Abraão. Há umas forçadas de texto bíblico que piora a situação, né? Não dá para você... Ou você fica com a Bíblia ou você fica com as teorias da ciência. Só que é o seguinte, as teorias científicas elas vão mudando com o passar do tempo. A Bíblia não muda, a Bíblia é imutável. Então, se você quiser mudar, vai surgir um outro cientista que pode descobrir algo melhor do que a teoria, né, que está em vigor. E aí, como é que você faz com a sua crença nessas teorias? A Bíblia é imutável, né? Tanto tempo passou, ela continua a mesma. Então é muito difícil, aliás, eu creio que seja impossível defender a evolução por meio da criação de Deus, né? Ou evolucionismo teísta. Eu não concordo claramente. Criacionismo bíblico. Então vamos lá, o que defende o criacionismo bíblico? Que Deus é o único criador. Que a criação, olha só quais são os pressupostos, que a criação é conforme o relato de Gênesis, tá? Deus criou daquele jeito, tá registrado lá. A criação é dotada de propósitos e valores, você percebe isso no texto. O texto é carregado de planejamento, de ideias que Deus fez para o homem. Isso tem implicações na área moral, ética, para todas as áreas da vida do homem, tá? Para comércio, para o trabalho, enfim, para várias áreas. A gente vai ver isso daqui a pouco. A criação ela é feita em 6 dias, porque há aqueles que pensam assim, não foi em 6 dias. Qual que é a tese criacionista? Criação é feita em 6 dias, conforme está o texto de Moisés, né? 3 de criação preparatória, os 3 primeiros, e 3 de preenchimento. Deus prepara a terra para os 3 últimos dias preencher a terra com animais, né? Com o homem, enfim, até chegar no homem e na mulher. Só que aí é uma tese dentre os evolucionistas teístas que diz assim, não, mas os dias ali são eras, porque aí você explica os milhares e milhares de anos. Tá, olha só como é que é a forçada de barra. Eles falam assim, os dias são eras, mas vai chegar uma hora que não pode ser era. Por exemplo, quando é que Deus criou, vamos ver se os irmãos lembram, quando é que Deus criou as plantas? Vocês lembram? Quando foi criado as plantas? Primeiro dia, Deus criou o quê? Isso é mais fácil, né? Primeiro dia. A gente vai ler o texto, mas vamos ver se a gente consegue trazer a memória, porque aí fixa mais. Deus criou o quê no primeiro dia? A luz, haja luz, né? E diz Deus, haja luz. Ok? Deus criou a luz no primeiro dia. No segundo dia, o firmamento, o céu. Tá? Firmamento é céu. O nome é estranho para nós, mas firmamento é céu. Ok? No terceiro dia, Deus vai criar os rios, os mares e as plantas. Ok? A porção de terra, né? Surge a porção de terra, surgem rios e mares e vai surgir as plantas. E no quarto dia Deus cria o quê? Sol, lua e estrelas. Aí, quando você pega um evolucionista teísta que quer dizer que são eras, ele vai ter que, né? Vai arrochando o cara, vai apertando o cara, ele vai ter que pensar assim, bom, pelo menos os 3 primeiros dias são eras. Aliás, os 2 primeiros, né?
Por quê? Se for eras, 1000 ou milhares e milhares de anos, a planta vive sem sol, ela morre. Então, no outro dia precisava ter o sol. Então, não dá, não bate as ideias. E eu não tenho autoridade ou autorização para falar que um dia era, outro dia não é. Como é que eu faço esse negócio, né? Ou você aceita que são todos milhares de anos, ou você aceita que são todos dias de 24 horas. Porque senão onde que você encaixa o sábado? Eles esperavam milhares de anos para cultuar a Deus o sábado? É uns negócios malucos, né? Não dá para a gente entender dessa forma. Então nós cremos, o criacionismo bíblico é que o dia da criação são 6 dias, Deus criou tudo em 6 dias, não criou mais nada além do sexto dia, a criação parou ali, Deus criou todas as coisas em 6 dias, nada mais foi criado, até hoje, né? Não é criado mais nada, tá? E dias de 24 horas. Então ele completou, né, o próximo slide aí, ele completou a sua obra, a sua criação em 6 dias. Nada mais foi feito a partir do sexto. E cada ser foi criado de modo a se reproduzir segundo a sua espécie. Informação importantíssima de Gênesis. Não dá para mudar de espécie. Nós cremos, ou é possível crer na microevolução. O que é a microevolução? É quando você, por exemplo, vai morar num país quente, o que vai mudar? Sua pele muda, não é? Muito quente. A pele muda, o jeito de comer, a alimentação, seu corpo vai mudar. Se você for para um país muito frio, para morar lá, seu corpo vai mudar. Há mudanças na nossa vida, no nosso corpo, no nosso jeito de viver. Claro que há. Então, eu posso defender a microevolução, não há nenhum problema. Aliás, hoje há tantas raças de cachorro que eu lembro que na minha época não tinha tanto assim, não. O que aconteceu? Microevolução. Muitos deles feitos em laboratório, outros não, né? Cruzamentos de raça sem até que o homem levasse para um laboratório e criou-se várias raças. Mas o cachorro continua sendo cachorro. Ele não mudou de espécie. Ele continua sendo cachorro, desde os tempos bíblicos. Já tinha cachorro lá. Você lembra lá do texto de Jesus falando lá da mulher, né, comendo das migalhas que caem da mesa, como cachorrinho, né? Já tinha cachorro no tempo de Jesus e continua tendo cachorro hoje. Não mudou de espécie. Então não há nenhum problema de você crer que as raças elas vão mudando, tendo algumas mutações normais, naturais, mas não há uma mudança radical, né? Não há mudança de espécie. É tudo segundo a sua espécie que ela se reproduz. E aí, eu vou passar um pouco de história agora para vocês tentarem entender um pouquinho o que aconteceu com a história da humanidade. Antes a gente ir ainda para o texto bíblico. Tá, no próximo slide. O humanismo, ele começa a acontecer ali um pouquinho antes da Reforma Protestante. Aliás, o humanismo foi um movimento que Deus fez surgir e que trouxe base para a Reforma acontecer. Vejam como Deus governa a história. Sem o humanismo surgir por volta do ano 1300, a Reforma não aconteceria em 1500. O humanismo foi uma volta ao conhecimento, porque a igreja viveu naquele período de trevas, de não estudar mais. A não ser que você era muito rico, você tem acesso ao estudo, às universidades, que os romanos haviam criado, né, os católicos haviam criado. Mas o povo não tinha acesso ao conhecimento, não era dado ao povo essa oportunidade de conhecer. Então o humanismo é uma volta ao valor do homem, do ser humano, né? Uma volta ao conhecimento, volta ao estudo da filosofia grega, da Bíblia, na sua própria língua, estudando grego e hebraico. Houve uma volta ao conhecimento de todos os povos, ou principalmente lá na Europa. E aí acontece que, a partir do humanismo, vem a Reforma Protestante. Até então, Deus é visto como o centro de todas as coisas, ok? Só que o tempo foi passando. E as ideias humanistas, aliás, João Calvino era um teólogo, um excelente teólogo humanista, Zwinglio também um teólogo humanista, Lutero não, um teólogo medieval, uma mente muito confusa, muito medieval, mas Calvino e Zwinglio uma mente muito mais conhecedora de várias ciências, porque eles eram de formação humanista. Só que o humanismo ele foi progredindo e chegou no tal do iluminismo, lá em 1700, 1750. Começa na França, se espalha pela Alemanha, por toda a Europa e tal.
E a partir do iluminismo e racionalismo, né, tudo tem que ser explicado pela razão, tudo tem que ir para o laboratório para ver se é verdade ou não, Deus começou a ser encarado como aquele que não está no centro. O homem está no centro de todas as coisas. A proposta iluminista nada mais era do que, eles diziam assim, a igreja falhou, Deus falhou, por isso, né, Jesus não é a luz do mundo, segundo a Bíblia. O iluminismo se intitulou a verdadeira luz. Nós somos a verdadeira luz, nós cientistas, e a tese iluminista é que com o direito, com a economia, com as artes, com tudo, artes não tanto, porque a maioria das artes são muito mais subjetivas, mas algumas as artes, com o conhecimento você ia criar um céu, você não precisa do céu da Bíblia. Era essa a tese, não é? Uma ideia interessante para a época. E muitos começaram a acreditar no iluminismo. O iluminismo está aí, começando em 1750, e que mudou toda a nossa geração. Nossa mente é iluminista. Eu vou falar sobre criação ali, e já vou até adiantar uma questão importante. Você consegue notar na criação que nós não somos seres livres, nunca fomos, nem antes da queda. Só que o iluminismo trouxe essa ideia de que eu sou livre. Sim, como não? O conhecimento me liberta, ideias platonistas, né? O conhecimento me liberta. Através do conhecimento eu consigo ser melhor, consigo atingir o céu e coisas assim. Em 1859 vai surgir um homem chamado Charles Darwin. Ele surge um pouco antes, lógico, e em 1859 ele escreve o livro Origem das Espécies. Tá? Ele faz algumas viagens para escrever esse livro, vem até o Brasil. E ele é o pai da biologia, um homem que trouxe muita contribuição para a ciência. Isso é inegável. Só que as teorias dele eram um negócio meio óbvio também, né? Por exemplo, essa é famosa, você já deve lembrar disso. Aquelas borboletas ou as mariposas que estavam lá em Londres. Revolução industrial, muita poluição, ok? E qual que era a tese dele? A tese de que o ser mais frágil, ele deixa de existir e só vai sobrevivendo aquele que não é frágil, né? Aquele que é mais forte. É um pressuposto evolucionista. Tá? Mas ele deu um exemplo que é óbvio. As mariposas brancas eram melhor identificadas pelos seus predadores do que as mariposas cinzas, mais escuras. Isso é óbvio. Um monte de empresa, um monte de indústria com um monte de poluição. Era fácil de identificar uma mariposa. É fácil para um pássaro, para uma ave predatória, dar um fim naquela mariposa branca. Então, é um pressuposto lógico e não tão cientista assim. E quando você estuda a história de Darwin, e aí é o último slide, depois nós vamos para o texto bíblico, a história de Darwin é interessante. Existe um material, depois se alguém quiser eu até posso passar para você, um material de uma das universidades, eu não lembro se é americana ou canadense, e que, na verdade, não tem tradução, mas lá o meu professor, na época, primeiro ano de seminário, ele já tinha feito traduções, várias traduções, e ele traduziu esse artigo de uma das universidades lá norte-americana. E aí ele conta, o cientista, o historiador, conta a história de Darwin. E aí você começa a entender um pouquinho por que ele criou essa teoria. Darwin tentou ser pastor, fez curso teológico, mas não conseguiu ser pastor. Então ele ficou frustrado e revoltado com a teologia, porque não conseguiu realizar o sonho de ser pastor. Daí sabe o que ele foi fazer? Ele foi estudar medicina e não conseguiu ser médico também. E se frustrou também com a área da medicina. Daí ele foi para a área da biologia. E lá ele se encontrou, tanto que ele é conhecido como praticamente um dos pais da biologia. É um homem que trouxe muita contribuição, sim. Só que ele tinha muita confusão com respeito a Deus, com respeito à Bíblia e à própria ciência. E quando ele defende que o homem veio lá do macaco, por exemplo, que é uma das teses da evolução, ele, antes de morrer, depois que escreveu o seu livro Origem das Espécies, ele deixou outros escritos que não são divulgados. Olha que interessante. E nos seus escritos ele diz o seguinte: é uma tremenda confusão a minha mente, e eu não consigo entender que não existe Deus como criador e coisas assim. Tem vários escritos de Darwin negando a sua própria teoria, dizendo que ele estava confuso quando ele criou a teoria. A pergunta é, por que essa teoria pegou até hoje? Quem que você acha que está por trás dessa teoria? Não precisa nem falar, né? É o próprio Satanás. E
Por que teve naquela época, por que essa teoria pegou na época? Qual foi a estratégia satânica para essa teoria pegar? Muito simples. Os donos de indústria, eles eram todos protestantes. E o que eles faziam? Eles, durante a semana, eles estavam usando mulheres e crianças como quase que um trabalho escravo para a produção lá na Revolução Industrial Inglesa. E domingo eles iam para onde? Para a igreja. Olha só que quadro interessante. E começaram, algumas pessoas falam, como assim? Vocês se dizem crentes e estão fazendo isso com seus funcionários? As crianças não tinham acesso ao estudo. É nessa época que vai surgir a escola dominical. Vocês lembram do nascimento da escola dominical? Por quê? Porque pensou-se assim, peraí, as crianças não têm acesso ao estudo, nós precisamos pegar essas crianças, pelo menos no domingo, e dar a elas tanto a bagagem da educação e bíblica também. Primeira escola dominical não era só bíblica, era conhecimentos gerais, educação, alfabetização e Bíblia. Porque esses donos de indústria estavam fazendo barbaridades. É nesse contexto que Karl Marx ele faz uma crítica à religião, que ele diz assim, a religião é o ópio do povo. Lembram disso? E aí os evangélicos, os religiosos ficaram bravos com Karl Marx. Mas quando você entende o contexto em que Karl Marx está vivendo, ele não deixa de ter razão no que ele disse. Porque qual que é a tese dele? Como assim dizer que é crente se o que você faz durante a semana não tem nada de crente? Isso é como se fosse uma droga do povo, é um ópio do povo. Então ele partiu de um pressuposto do que ele estava vendo. Né? Claro, eu não estou concordando com as ideias de Karl Marx. Eu tenho certeza que havia muita gente séria e crente naquela época. Mas ele estava pegando pelas grandes empresas. Né? E aí, essas empresas começaram a patrocinar as ideias evolucionistas. Elas começaram a lembrar, não, mas espera aí, surgiu agora um cientista que escreveu esse livro. E olha só o que ele está dizendo. A vida é por acaso. Eu posso fazer o que eu quiser com as crianças. Eu posso fazer o que eu quiser com as mulheres, com as pessoas de uma forma geral. E isso deu base para quê? Para Hitler fazer o que ele quis fazer com os judeus. Qual que é a ideia de Hitler? Criar uma raça melhor de todas. Ideias evolucionistas. Nós somos os melhores, os alemães são os melhores. E ele ainda foi com um pressuposto bíblico, né? o sem vergonha, pode dizer assim, né? Qual que é a ideia? Eu vou maltratar do povo que matou Jesus. Vou maltratar do judeu. É verdade também que é nessa época que a ciência, na época de Hitler, a ciência cresceu muito. Porque o que eles faziam com os judeus era abrir o judeu inteirinho vivo. E aí começou-se a perceber o funcionamento do corpo humano. A medicina avançou muito a partir dali. É aquela ideia, um negócio absurdo, mas lembram o que Deus faz na sua providência? Ele pega o erro dos homens e usa para a glória dele. E ele consegue trazer benefícios apesar do erro humano. Ele não tem compromisso com esse erro, mas Deus faz, assim como fez com os irmãos de José, Deus é magnífico para pegar a maldade humana e tentar, entre aspas, corrigir, né? Não vai corrigir porque o Hitler é culpado de tudo que fez. Mas apesar do mau legado que ele deixou, Deus usou algumas coisas para fazer com que a ciência se desenvolvesse. Mas ele vem com ideias evolucionistas. Então quando você olha para a história, você percebe o quanto o inimigo está por trás tentando destruir aquilo que é mais importante, mais significante. Ele não pôde fazer nada contra Jesus, é a história bíblica, lembram disso? Ele tenta a igreja, fez com que a igreja vivesse séculos e séculos nas trevas. Daí ele vai criar um movimento na cabeça das pessoas para tomar o lugar de quem? De Cristo, é o anticristo, o iluminismo foi o próprio anticristo da época. Não é? E agora ele patrocina esse movimento, porque há pessoas interessadas em justificar seus erros, né? E ele pega as ideias de Darwin, mas deveria, se é para pegar a ideia de Darwin, deveria pegar aquilo que ele escreveu depois. E ele diz, não, Deus é o Criador, há muita confusão na minha cabeça nesse ponto. Né? E ele foi sincero no que ele disse, mas isso não é divulgado, não é publicado, infelizmente. Então nós vamos para Gênesis, só para a gente iniciar hoje é só uma introdução, porque não vai dar tempo da gente falar de todo o capítulo. Mas a gente vai introduzir um pouquinho aí em Gênesis. Gênesis 1, verso 1. Temos 10 minutos aí. O que diz o texto de Gênesis? Diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra.
Se a gente quisesse ou pudesse, a gente podia ficar aqui séculos e séculos discutindo só esse versículo. Daí você vê como foi equivocado aquele biólogo dizer que as palavras de Moisés foram fracas. Vou dar apenas uma pincelada na primeira palavra, que eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que não, mas no Cefoc, é matéria de Cefoc, e para a mocidade eu cheguei a falar em alguns momentos. A primeira palavrinha usada, na verdade, não são duas palavras, né? É uma palavra só. No princípio, é princípio, a palavra hebraica bereshit. É de onde vem a ideia de tempo. Ou seja, Deus criou todas as coisas aqui. O primeiro verso é como se fosse um resumo da criação. Não é? O primeiro e o segundo verso, Deus criou e a criação estava desse jeito. E depois o terceiro verso em diante, como é que Deus foi tratando essa criação para que ela fosse povoada, né? Preenchida ou povoada. Então, a primeira expressãozinha usada aqui para a gente, ela vai para um campo filosófico que é magnífico, que é enorme, que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Por isso que eu só vou pincelar algumas ideias, tá? Há uma grande possibilidade aqui da Bíblia mostrar para a gente de que Deus está criando aqui tempo e espaço e de que ele não estaria limitado a tempo e espaço. Se é assim, como defendeu, por exemplo, Tomás de Aquino, como defendeu Francis Schaeffer mais recentemente, um teólogo reformado, Francis Schaeffer, se ele está certo nessa ponderação, Deus não estaria limitado a tempo. E se Deus não está limitado a tempo, ele está hoje no dia em que eu nasci, ele está hoje aqui comigo, ele está hoje no dia em que eu vou morrer. Porque ele está em todo lugar. Ele está fora do tempo. Vejam só que é uma expressão tão rica que te dá um leque de discussões acadêmicas, teológicas, filosóficas, que não faz sentido a gente perder tempo com isso, porque a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, não é? Porque há essa possibilidade de Deus ter criado o tempo e espaço e estar fora do que criou. Também há a possibilidade, por escolha dele, não porque ele precisa fazer assim, né? Mas há uma possibilidade de que ele não esteja em qualquer outro tempo, né? Pode ser que Deus esteja junto com a gente na caminhada. Pode ser. Né? Que ele escolheu andar aqui, assim como o nosso relógio. Mas a gente sabe que para Deus o tempo é diferente. Aliás, a Bíblia deixa isso claro lá no Novo Testamento. E quando ela vai falar de tempo de Deus, ela nunca usa cronos, cronologia, relógio, data, não usa isso. Ela usa o kairos, é o tempo de Deus agir. Deus tem um tempo determinado, o tempo certo dele fazer. Então sempre a Bíblia fala disso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Tá? Então vejam só que há um monte de possibilidades, que é uma palavra riquíssima e que eu não tenho condições hoje, com todo conhecimento histórico, filosófico, bíblico que nós temos de vários comentaristas, eu não tenho como entender bem o que Moisés escreveu aqui. Tamanha riqueza da palavra de Deus. Né? A gente se aquieta naquilo que está escrito, mas dá para ir além. Principalmente, eu vou falar aqui, principalmente por uma outra teoria interessante. Há uma tese muito interessante dos cientistas de que se fosse possível viajarmos na velocidade da luz, poderíamos viajar no tempo. Tá? Então, quando Deus cria a luz em primeiro lugar, ele está compartilhando dele próprio, ele é luz, ele está compartilhando a sua luz. E se ele está compartilhando dele próprio, se a gente pudesse viajar na velocidade da luz, que não tem como o homem chegar nessa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Um carro de Fórmula 1 consegue 450 por hora, né? Você imagina, 300 mil quilômetros por segundo. Nenhuma nave espacial nunca vai conseguir chegar a esse valor, apesar dos cientistas tentarem de todos os jeitos. Porque a tese científica é essa. Baseado nas ideias, inclusive, de Albert Einstein e de outros mais, a tese é essa. Se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, a gente viajaria no tempo. E eu acharia muito interessante, porque eu gosto demais de filme de viagem no tempo, viajantes do tempo, eu acho magnífico. Né? Mas é uma ficção. Deus poderia, mas Deus pode todas as coisas, nós não temos como fazer isso. Então, princípio já diria muita coisa. Aí o verbo criar, usado aqui no texto, olha de novo como ele é rico. Do jeito que ele é escrito aqui, ele só aparece para fatos históricos. Moisés foi detalhista ao escrever. Porque há pessoas dizendo assim, não, Gênesis 1, isso é uma poesia, é uma lenda, é uma parábola.
Não é uma história. Se Moisés quisesse dizer que não era história, ele não tinha usado esse verbo do jeito que ele usou. Mas do jeito que ele usou, é para fato histórico. Do jeito que ele usou esse verbinho criar, ou o verbo criar aqui, ele tem a ver com Deus, ele está sempre ligado a Deus. Ou seja, só Deus é o Criador, ninguém mais consegue criar. Os homens inventam, pegam aquilo que já está, né? Já existe para criar, Deus não. E a ideia do verbo criar está embutida a ideia de que ele criou do nada, nada existia, ele criou todas as coisas. Então, olha só, são detalhes que o texto vai dando para a gente numa só palavra. Daí a gente percebe e olha para a Bíblia assim e fala, meu Deus, eu não sei nada de Bíblia. Porque há tantas possibilidades aqui, e por isso que os teólogos até hoje conseguem achar assunto para defender suas teses de doutorado. Uma tese de doutorado tem que ser inédita. E os teólogos conseguem, desde o tempo lá de Agostinho, né? Dos pais da igreja, até antes de Agostinho, conseguem achar teses inéditas, porque a Bíblia é inesgotável, é a palavra de Deus, né? Então, olha só, o verbo criar tem a ver com Deus, tem a ver com fato histórico, Deus criando do nada. Aí a palavra usada aqui, Deus, demonstra um Deus de mistério, a palavra usada está no plural. E é um plural de majestade, ou seja, uma indicação de um Deus que reina, ele domina, ele está reinando sobre o que ele criou, mas um mistério. Por que no plural? Uma pergunta que os primeiros leitores com certeza fizeram. Por que no plural? A gente já falou disso na semana passada quando falamos sobre Trindade. E aí ele vai falar sobre os céus e a terra. E de novo a gente se depara com alguns problemas. A terra ele vai descrever, né? Porque céus e terra. A descrição de terra, beleza. A terra, porém, estava sem forma e vazia, né? Ele vai falar da terra. Mas ele faz uma citação de céu aqui. E céu não tem a ver com o firmamento. Céu tem a ver com o lugar de habitação de Deus, ou dos anjos que já teriam sido criados aqui. Nada antes daqui foi criado, senão é Deus. Ok? Aqui é o primeiro verso da Bíblia, é o relato de toda a criação. Tudo que há no céu, tudo que há na terra. Ele não vai falar mais do céu. Aliás, o céu nós temos poucas informações na Bíblia. Até porque o céu poderia ser algo provisório, aparentemente. Vai ser definitivo com a volta de Jesus. Mas ainda provisório, né? Com a volta de Jesus as coisas se estabelecem totalmente aí. Então, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí é uma série de discussões. O que Paulo diz lá de terceiro céu? Que negócio é esse, né? Eu acho, um achismo meu, né? Daquilo que eu estudei, eu penso que o primeiro céu é aquilo que a gente vê, as aves voando, o avião, primeiro céu. O segundo céu seria o lugar onde estão as estrelas, o universo todo. E o terceiro céu, a ideia do lugar de habitação de Deus. Pelo que eu percebo na Bíblia, eu acredito que seja isso, né? Mas são várias teorias, e aí tem um monte de possibilidade aí defendida por estudiosos. Então, quando você se depara com um texto desse, você fala, onde é que é simples aqui a linguagem? Lembram que Moisés era versado em toda a ciência do Egito? Aí falam assim, não pode ser Moisés que escreveu. Esse texto foi escrito, vários fragmentos, divididos em vários períodos da história. Está mais lá para o tempo de Salomão do que o tempo de Moisés, porque é impossível o homem escrever com tanta profundidade no tempo dele. Primeiro, não é impossível porque foi Deus quem fez ele escrever. Inspiração. Não é? Segundo, porque ele é muito conhecedor de toda a ciência do Egito. Então, o primeiro e o mais rico texto escrito são os escritos de Moisés. E aí eu vou seguir só para o verso 2, e aí eu termino no verso 2. A gente continua na próxima semana e vamos falar sobre dilúvio, sobre dinossauros, sobre um monte de coisa aí que é interessante, mas não vai dar para falar hoje. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Olha só como é que estava a terra. A ideia de inabitável. Não tem como habitar num lugar desse. Está sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A gente tem algumas informações importantes do texto, né? A terra estava um caos, inabitável, ok? A palavra é a mesma que Isaías 14 vai falar. Vai usar a ideia de caos, de terra sem forma e vazia. E olha o que criaram. Criaram a seguinte teoria, a teoria do intervalo. Para você explicar os milhares e milhares de anos, para você explicar dinossauros, sem bater muito com a Bíblia, inventaram o seguinte:
houve uma destruição aqui. Caos é a queda de Satanás. E uma destruição da terra. Olha só que invenção que fizeram, né? A teoria do intervalo é chamada. E essa teoria diz assim, Gênesis 1 para o verso 2, houve uma destruição da criação. E Deus vai recriar a partir do verso 3. É essa a tese. Por causa da expressão que aparece aqui, um caos, estava sem forma e vazia, e ele vai lembrar de Isaías 14 falando da queda de Nabucodonosor, e vai fazer uma tremenda confusão, porque o texto de Isaías aponta para frente, não para trás, não é a queda de Satanás, né? Mas é uma tremenda confusão que alguns teólogos fazem. E aí, não há possibilidade de defender essa teoria. Por várias razões, eu vou dar a principal delas. Já vou direto da principal. Porque no texto hebraico, aqui no português você não vê. Não em todos os versos, mas no texto hebraico você vê. Tirando o primeiro verso, todos os outros versos do primeiro capítulo têm uma conjunção chamada de conjunção vav, ou um ezinho adicionando. O jeito que Moisés escreveu, ele amarrou os versículos. Não dá para você defender um outro período. Não dá. Porque do jeito que ele escreveu, em cada um dos versos ele começa com vav, com um ezinho lá, uma conjunção que adiciona uma ideia a outra, que liga uma ideia ao verso seguinte. Isso traz várias lições. A criação não é independente. Aliás, nós somos dependentes, e aí eu vou terminando por aqui. Há um grande problema entre os teólogos, aliás, entre pessoas, dizendo assim, a partir da queda nós nos tornamos seres dependentes. Engano. Desde a criação nós somos dependentes. Toda a criação depende uma da outra. Aliás, se você acha que é independente, mesmo sem queda, você acha que Adão e Eva respiravam de que jeito? Se não respirar, morre. Se não beber água, morre. Se não comer, morre. O que é isso senão dependência? Não existe independência. Né? Os teólogos costumam chamar que a queda não trouxe a dependência do homem. O homem sempre foi dependente. A queda trouxe miséria, depravação total e não dependência. Né? Mas dependência sempre houve. Nós somos totalmente dependentes do Criador. Todo ser humano, toda a criação depende do Deus Criador. Nada é feito sem o Deus Criador. E aí o texto vai falar então que é impossível essa teoria. Outras razões são importantes. Não faz sentido você gastar um verso para falar da criação e vários versos para falar de uma recriação. Quando você faz um projeto, por exemplo, quem inventou o avião? Santos Dumont, né? Não vamos falar que são os irmãos americanos, porque não dá, né? Eles forçaram a barra. Nós queremos que nós e o mundo inteiro crê que é Santos Dumont, né? Os americanos acham que não, mas tudo bem. O que você acha? Que ele gastou muito mais tempo num outro projeto futuro ou no primeiro? Qual que ia dar mais trabalho? É claro que é o projeto inicial, que envolve cálculos e experiências, até fazer o negócio andar, voar, né? No caso ali. Então não faz sentido você criar o mundo inteiro, como Deus fez, gastar um versículo para falar da criação e um monte de versículo para falar de recriação. Não faz sentido. Né? Tem várias outras razões, mas eu deixo para lá, para quem quiser. Depois eu posso mandar a teoria do intervalo para quem quiser ler com mais calma. Tá? Então, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Tá? Porque não tem luz. Se não tem luz, há trevas. A ausência de luz, trevas, né? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu termino com essa expressão, vou até fechar aqui para não lembrar de mais nada. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas é uma figura muito bonita da presença do Espírito de Deus, que você vê nas aves, por exemplo. Você já viu um lago, praticamente, costuma acontecer bastante isso, onde a ave vem e bate a patinha, e vai batendo a patinha. A linguagem usada no hebraico é essa. O Espírito de Deus tocava e as coisas aconteciam. Então o Espírito de Deus tocou por ordem do Pai, haja luz, ele tocou e houve luz. Haja firmamento, ele tocou e houve firmamento. Pelo comando do Pai as coisas foram acontecendo. Você vê a Trindade trabalhando na criação. E aí quando você vai para o Novo Testamento, nada foi feito sem Jesus. Os três estão ali, criando. Não é? Então você conhece a Trindade criando a partir de toda a Bíblia. Então o texto é muito rico,
O texto tem detalhes magníficos. Claro que nós vamos entrar em algumas teorias criacionistas. São diversas teorias criacionistas. Tá? Eu espero que, quem sabe, o Dr. Marcus Eberlin entre um pouco por esse caminho. Na verdade, eu nunca ouvi uma palestra dele. Não sei qual linha que ele vai seguir. Eu sei que ele fez vários simpósios lá no Mackenzie, discussões. A do Adalto eu já vi várias, mas ele segue a mesma linha e eu não sei bem se ele vai entrar no texto de Gênesis. Mas o que nós vamos fazer na próxima semana, nós vamos falar de algumas possibilidades, de algumas teorias criacionistas que batem com a ideia científica sem ir contra a ciência e sem ir contra a Bíblia. Sem forçar texto bíblico, mas que é uma possibilidade. E claro, estamos falando de teorias, né? Não dá para levar no laboratório e definir exatamente o que Moisés está dizendo ali. Não dá. Ele não escreveu com detalhes científicos. A gente não tem condições de caminhar muito além do texto ou de algumas possibilidades que o texto nos dá. Então, por enquanto, é isso, né? A gente só pode agradecer a Deus por esse Criador tão magnífico que fez todas as coisas e que Deus, assim, nos ajude a ser grato acima de tudo pela criação, por sermos criação de Deus, né? E a nossa responsabilidade na criação. O texto de Gênesis é muito prático, a gente vai ver isso na próxima semana. A gente vai caminhar um pouco só com o texto de Gênesis.